E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu me chamo Marcelo, sou conhecido como Águia Caolha. Você está no canal Águia Caolha Extreme. Hoje é um papinho mais leve. Não vou mostrar aí como fazer uma máscara. Apesar de querer saber de você aí, deixa aí nos comentários se você gostou dessa máscara. Essa última máscara que eu fiz. Bom, essa daqui eu estou utilizando. Eu já fiz aí o vídeo, no último vídeo aqui no canal. Tô indo aí no mercado, tô fazendo as minhas compras com ela. Tá sossegado. Eu chego, passo, esterilizo ela, né? Passo ela na água, no produto químico, tiro aqui os filtros, né? E recoloco de novo. Já é a sexta vez já que eu estou utilizando ela e não tá aí, tá bonitinha, né? Se acontecer aí de estragar, eu faço ela de novo, tá? Então é isso aí. Se você viu aí meu vídeo ou não assistiu, assiste lá, depois comente aí se você gostou ou não, tá? E eu tenho aí, eu sempre sou um cara que gosta de guardar as coisas. Eu tenho aí um memento aí, um livrinho aí sobre o que é ser um soldado, o que é para ser um soldado em 95. Para aqueles que já serviram, quero que você deixe aí nos comentários se houve alteração, né, dessas normas. E para você que está pensando em entrar no exército, saiba que lá existe uma coisa chamada hierarquia e disciplina. Se você não sabe o que é hierarquia e muito menos disciplina, é um lugar que você não vai se dar bem, tá? Infelizmente, essa é a verdade. Tá? Eu conheci muitas pessoas que amavam o exército e chegando lá não se deram bem. Isso é normal para muita gente. Sonha, faz na cabeça aqui um sonho e quando ele chega ali na realidade que ele vê que é rotina, é disciplina, é hierarquia, é treinamento, tem um período de treinamento. O exército, se você for analisar, em 6 meses já estava de bom tamanho, né? Um curso de militar. Só que se estende por um ano. Então você, se você não for se especializar em algo, né, que às vezes abre a vagas para algumas coisas. Na minha época eu fiz curso de morteiro, eu fiz curso, tentei entrar na ONU, então a gente fez alguns treinamentos e que não fiquei na rotina como a maioria dos soldados que ficavam para fazer manutenção de quartel. Então a vida militar, se você não se torna especialista ou corre atrás para se tornar especialista, que nem eu entrei como soldado, recruta, depois passei para soldado antigo, abriu vaga para cabo, fiz vaga para cabo, estava estudando para sargento da ESA, porque não ia abrir vagas na minha época para sargento temporário, mas já tinham previsto na época, eu acho que todo ano abre, agora eu não estou acompanhando, e eu estava estudando para fazer a ESA, né? Então eu ia sair do exército e entrar na ESA. E aí surgiu aí a minha dificuldade, né? O que me afastou do exército, porque sendo deficiente você não consegue aí galgar outras, outros cargos, né? A gente recebeu esse livreto aqui, né? Para você, soldado do batalhão Henrique Dias, 28 BIB. Na época que eu servi, era batalhão de infantaria blindada, né? O blindado. E hoje é o 28 BIL, né? Que é batalhão de infantaria leve. Tiraram todos os blindados de lá. E aqui, né, ó, tem a dedicatória. Você aí está se tornando você que aí estão recebendo você de braços abertos. Acho que tem umas fotos aí, vou ver se eu acho umas fotos para colocar. Que na época tinha um cara ser um fotógrafo, né, oficial, um fotógrafo oficial do exército ali, do batalhão. Então tudo quanto era coisa ele tirava foto.
O legal desse livreto é que ele mostra, né, quem são os patronos do exército e o patrono das armas, né? Conta aí a história da unidade. Essa mesma unidade foi a unidade que meu avô serviu. Vou postar a foto aqui. É muito bacana porque quando ele serviu não era também 28 BIB, era o primeiro BCCL de Campinas, que era o Batalhão de Carros de Combate Leve. Olha só que legal. Muito bacana isso aqui. Tem alguns conselhos úteis que é o que eu quero passar aqui para vocês. Ó, pessoal, é um papo aqui descontraído sobre épocas do exército, né? Principalmente conselhos, né, que todo soldado recebe. Acredito que todo ano ainda deva estar recebendo esse tipo de avisos, né? Porque é importante. E então, se você quiser, pode sair do vídeo, tá? Mas aí aqui é um pouquinho de história de causo, beleza? Então vamos lá. Esse livreto aqui, ele diz aqui conselhos úteis, que é muito importante aí para você que está querendo, quando você não respeita, que você está querendo entrar no exército, só que você não respeita seus pais, você não respeita a hierarquia de dentro da sua casa, você não respeita seu chefe, você não respeita as pessoas que estão ao seu redor, você com certeza vai ter muito problema se você entrar no exército, tá? Por quê? Olha só, aviso. Avise seu comandante aonde você vai, mesmo quando em missão. Te lembra alguma coisa? Te lembra quando sua mãe te pergunta para onde você vai? Por quê? Por que fazem esse tipo de coisa? Porque é necessário saber onde você está, onde cada elemento se encontra, o que foi fazer. Porque se acontecer alguma coisa, dependendo do tamanho da guarnição, só vai se descobrir alguém depois de algum tempo, tá? Então, e a mesma coisa a mãe. A mãe pergunta para onde você vai, porque ela para ter uma noção de onde você está. Se vier acontecer alguma coisa, já sabem por onde procurar. Você não é um ser imortal e nem tem aí poderes sobrenaturais para fazer o que bem entender, né? Alta. Olha só. Quando der alta do hospital, apresente-se imediatamente à sua organização militar. A apresentação. Quando entrar na organização militar, abreviado como OM, que não a sua, apresente seu oficial de dia ou sargento adjunto. Para você aí que gosta de entrar na casa dos outros, né, porque você é amigo, já bate e entra na porta, você vai ter uma dificuldade muito grande quando você entrar na companhia, no alojamento que não é da sua unidade. Você já vai levar um esporro. Assistência. Você terá assistência médica, odontológica e hospitalar completa. Eu sou um caso em que eu utilizei isso. E realmente você não tem daí do que reclamar. Tudo que tiver dentro do alcance militar, eles vão fazer. E se passar a necessidade né, de especialistas, eles vão te passar para um especialista fora do exército, tá? Mas hoje acredito que daquela época para cá já tem muita gente aí trabalhando na área militar. Autoridade. Olha só. Jamais a desconsidere. Sempre, quando interpelado por ela, identifique-se. Quando a gente vê aí na rua, né, a polícia falando algo para alguém, essa pessoa não está dando a devida autoridade presente, porque não está acostumado com a autoridade dentro de casa. Então, muitas vezes acontece coisas desnecessárias porque a pessoa desconsiderou aquela pessoa, aquela autoridade, né, e acaba aí cometendo alguma infração. Boletim.
É o documento em que o comandante publica suas ordens. Leia-o diariamente no celotex da sua CU. Brigas. Evite participar delas. Quando envolvido ou provocado, comunique o fato ao oficial de dia, pessoalmente ou pelo fone. Né? Evite brigas, porque não vale a pena. Bebidas. Casos sobre bebidas. Olha só que interessante. Evite bebidas alcoólicas. Jamais as introduza no quartel, pois é uma transgressão grave. Para você aí que gosta de beber, que sente aí aquela necessidade, aquela secura na garganta, aquela coisa que você precisa desesperadamente estar molhando a sua garganta, você não vai se dar bem no exército, porque lá tem muitos períodos de abstinência. Faça a barba diariamente, mesmo em campanha, baixado ou dispensado. A barba é um dos símbolos de que você está se mantendo bem, está tendo saúde, está tendo energia para se manter limpo, tá? A barba aí é um sinal de, no exército, de sujeira. Na norma militar, se eu não me engano, se não mudou, é só permitido aí o bigode, tá? E salva aí uma ou outra situação, mas barba completa jamais. Outro conselho útil: cabelo. Corte-os nos dias previamente determinados. Cabelo sempre aparado. Olha aqui, eu já tô dentro do cabelo para cabo, tá? Comércio. Não compre nem venda nada no interior do quartel. Tudo que for essencial, o exército lhe fornecerá. Disciplina. Cultive a disciplina. Sabe-se que o soldado é disciplinado pelo seu corte de cabelo, sua higiene pessoal acurada, seu uniforme limpo e passado, seu calçado engraxado e por suas atitudes, tanto no meio militar quanto no meio civil. Quer dizer que você tem que ter aí uma postura. Então você tem que ter postura militar, você tem que ter postura. Aonde você for, as pessoas têm que notar que você é uma pessoa que destoa dos demais, né? Você aí apresenta um padrão pessoal que se destaca. Então as pessoas vão olhar para você e falar assim: pô, isso aqui ali é um cara, é um militar. Pô, que bacana, né? Dispensa. Seu comandante de unidade ou subunidade tem competência para dispensá-lo. Isso aí é uma verdade. Você no exército, para utilizar até mesmo roupa civil, você tem aí tem que ter autorização. Na minha época eu postei uma foto aí no Instagram de tapa-olho com boina, que eu ainda tenho ainda. Acho que a maioria dos militares tem essa roupa guardada, para a gente não consegue tirar isso do corpo. Aqueles que realmente passaram por entender o que é o exército, né? E fizeram um questionamento: mas você está de tapa-olho, você podia andar de tapa-olho? Eu tinha autorização do meu comandante para andar de roupa civil, para usar tapa-olho, depois, né, que eu sofri o assalto. E eu tinha ainda autorização para sair mais cedo, porque eu era considerado atleta, tá? Então eu saía uma hora e meia mais cedo para ir para a academia treinar, né? Que eu fazia Gil, né? E fazia competições. Então eu tinha aí um monte de privilégio aí da época, que muitos sargentos e tenentes ali ficavam muito fulos comigo, né? Teve aí uma situação, até me lembro até hoje. Eu estava saindo cedo, estava todo já civil, né? Era cheio de 9 horas, eu andava 30 km por dia de bicicleta. E todo arrumadinho. E o tenente Maieiro, pegou um soldado e ficou fazendo disputa para saber quem fazia mais flexão de braço. Toda vez que o soldado fazia mais do que eu, ele murchava o pneu da minha bicicleta. Bom, para encurtar essa história, depois eu conto direito,
E nessa brincadeira aí, eu fiz mais de 110 flexões de braço. Aí o soldado, né, que quis me ferrar, porque na realidade poderia ter sido evitado, ele ficou de serviço comigo no dia seguinte. E aí a gente conversou legal, né? Conversamos muito bem sobre a atuação dele. Porque lembre-se, soldado é o cara mais raso da hierarquia, né? E eu te digo que ele limpou sozinho um banheiro com uma escova de dente. E limpou bem, viu? Poxa, me veio na memória que ele limpou bem pra caramba. O serviço inteiro. Bom, hierarquia, né? Você tem que respeitar a sua hierarquia. Aí você tem aqui dívidas. Uma das coisas que você aprende como militar é evitar dívidas, mas às vezes a gente sabe que quando você tem família, quando você tem aí algumas atividades, fica complicado. Por isso é sempre importante aí você se adequar ao seu padrão de vida, tá? Ao seu padrão, e se você não está satisfeito com ele, você crescer, né? É por isso que a gente estuda, é por isso que a gente batalha, dando lugar para outro entrar naquela vaga que a gente não quer mais. Dívidas. Não contraia dívidas e nem assuma compromissos superiores às suas possibilidades. A Bíblia diz muito isso. Doenças. Caso você adoeça em sua residência, compareça ao quartel. Na impossibilidade de locomoção, ligue. Telefone, pessoa da família, amigos e etc. com o seu comandante da sua unidade. Tá pouquinho aqui agora. Documentos. Jamais transite fora ou no interior do quartel sem sua carteira de identidade ou carteira nacional de habilitação. Jamais se negue a se identificar. Em caso de perda, comunique o seu comandante, pelotão e seção. Reviste sua roupa antes de mandá-la para lavanderia, né? Tem alguns locais que tem aí o serviço de lavanderia e aí você manda roupa para lá. Então você revisa para ver se você não perdeu aí, não deixou algo, né, nos bolsos. Identificação é uma das coisas mais primordiais aí que tem aí no exército, tá? Escala de serviço. Isso é uma das coisas que você vai fazer praticamente toda semana, tá? Principalmente quando estiver chegando no final de ano, em que o pessoal, né, vai saindo. Escala de serviço é a relação do pessoal que concorre na execução de determinado serviço. Nunca sai do quartel sem tomar conhecimento dela. Você pode ser preso. Expediente é a jornada normal de trabalho. Começa com o primeiro tempo de instrução e termina após a leitura do boletim com o toque de ordem. Então o exército aí é feito de vários procedimentos, né, ao longo do dia. Você tem aí o toque da alvorada, você tem aí a leitura da ordem do dia, aí cada um, aqueles que não tiverem atividades que eu já mencionei lá no comecinho, né, as suas habilidades. Se for motorista, você já vai lá para fazer as suas atividades de motorista. Se você trabalha na sala de meios, que era onde eu ficava, que eu fazia aí os manuais de instruções do exército juntamente com o sargento da minha área, você vai ser aquele cara que vai passar o dia inteiro fazendo ordem unida, né? Fazendo aí vários tipos de atividade. Espírito de corpo. Isso daqui só quem entende, só quem trabalha em grupos mesmo entende o que é isso, tá? Espírito de corpo. Você é parte de um todo. Deve colaborar com todos para o êxito da missão a cumprir. Esse espírito de corpo também se remete, de uma certa maneira, à sua família. Se você é um cara que está se fodendo para sua família, que não se preocupa com seu pai, que não se preocupa com a sua mãe, que está pouco se lixando com seu irmão, você não vai entender o que isso significa, tá? Isso se chama amor ao próximo, tá? Entender que você também é uma peça nessa
nesse relógio chamado família, corporação, exército, Brasil. Por isso muitas pessoas não entendem o que é isso. Tá? Furto e roubo são incompatíveis com o decoro militar. Quando observar alguém praticando ou tomar conhecimento do fato, comunique a qualquer superior seu. Furto é furto, não importa se você está dentro do exército ou não. Tá? Cometer um ato desse, você vai para a cadeia. Tá? Horário é o ponto de honra para o militar. Nunca chega atrasado. Eu vejo hoje muitos jovens aí se lixando para o horário. Se lixando para compromissos marcados. Eu aprendi, e eu acho que boa parte, se tiver algum militar assistindo até agora, aí, depois de 32 minutos, aí, eu agradeço a sua atenção. Nós aprendemos como militares a adiantar o relógio em pelo menos 5 a 10 minutos. Sempre estamos adiantados a nossos compromissos. Estar sempre preparado a nunca chegar atrasado. Isso é um ponto de honra. Né? Isso é uma postura militar. Tá? Então, se você marcou o horário com alguém, cumpra. Eu detesto isso. Eu detesto esse tipo de atitude. Muitas vezes eu trabalhei como instrutor há um período aí da minha vida, instrutor de informática, e o horário era das 7 às 22 horas, das 19 às 22 horas. E por incrível que pareça, tinha jovem que chegava até às 19h30 do curso, porque ele se perdeu no meio do caminho. Tá? E a vida civil é complicada para quem é militar, né? Porque você não pode falar muita coisa, né? E aí você vê que aqueles que mais estão, vamos assim se dizer o português bem claro, cagando para a situação, os pais estão sustentando eles, né? Esse caso que eu acabei de falar, de que a pessoa sempre chegava à tarde, o pai era um senhor humilde, que trabalhava direto e achava que não queria que o filho fosse como ele, tivesse uma oportunidade melhor. E o cara, eu tive a oportunidade de conversar com eles, porque a gente, na onde eu trabalhava, a gente fazia aí fazia um relatório para os pais, como estava o filho, as notas. É tipo uma cobrança de pais e mestres aí, na onde eu trabalhava fazia isso, não sei se ainda continua. E eu tive a oportunidade de conhecer o pai dele. E olha, eu vejo aí que muitos adolescentes não respeitam, não dão valor para aqueles que estão colocando sustento na sua casa. E é justamente o caso desse menino que como tinha tudo na mão, o pai se tornava um pouco mais ausente. Chegando cansado, porque imagine, o cara era pedreiro, da área de construção civil. Então é um trabalho extremamente cansativo, é diferente. Né? Eu trabalho 8 horas, trabalhava 8 horas, sentado, ar-condicionado, e mesmo assim aí você ainda reclama. Agora tem pessoas que trabalham 8 horas direto, meia hora de almoço, 15 minutos de almoço, para ganhar aí um pouco mais de R$2.000 aí por mês, juntar todo esse dinheiro e tentar dar uma melhor chance de vida para o seu filho, e o seu filho não aproveitar isso. É complicado isso, tá? É só aqui um desabafo. Vamos terminando. Instalações. Você vê que, olha só, a diferença entre ser civil e ser militar. O quanto que nós militares sofremos quando a gente entra no mundo civil novamente. Instalações. Zele pela conservação das instalações que utilizar. Você será o maior beneficiário. Aí você entra nas escolas todas pichadas, você senta numa carteira toda quebrada, ou chiclete grudado debaixo da mesa. Você vê a falta de respeito pelo próximo que vai utilizar aquele ambiente
que teve um custo inicial, vamos chutar um X, para durar 10 anos, para durar 5 anos, em menos tempo, né? Graças a essas pessoas que não sabem cuidar do que não é deles, né? Faz com que a durabilidade dos equipamentos tenha menor uso de vida, né? tenha menor sobrevida, e você vai ter que gastar novamente para adquirir coisas novas, né? Então, quando a gente entra quando a gente vive no exército e sai, você percebe aí que tem muitas pessoas que estão cagando para o coletivo, né? E que eles mesmos utilizam. Você aí pode ter o exemplo aí do ônibus, né? Tem pessoas aí metendo chiclete no banco, rasgando o banco. E é coletivo, todo mundo está utilizando. E mesmo assim a anta, o abençoado, destrói. Instrução. É o momento em que você recebe ensinamentos sobre a vida militar. Jamais falte uma instrução. No exército tudo é instrução. Você tem instrução para tudo praticamente, né? Fora aquelas que já são de cunho de atividade militar de guerra, tá? Nunca participe de jogos de azar no interior do quartel. Eles são proibidos. Então, se você gosta desse tipo de coisa, o exército não é seu lugar. Lavanderia. Procure uma dedicada, pois dela muito dependerá a sua apresentação individual. Na minha época, nós não tínhamos muito isso não, tá? Eu lavava minha própria roupa porque de uma maneira lá pro finalzinho, antes de perder o olho, eu morei de laranjeira. Quem é das antigas sabe do que é isso, em que você pede permissão pro seu comando dormir lá, né? Então você praticamente vive 24 horas lá dentro do exército. E eu passei aí uma boa parte antes de perder o olho lá dentro. Material. Zele por todo o material pertencente ao exército e que lhe foi distribuído ou que estiver sob a sua guarda ou responsabilidade. Você é o responsável por qualquer dano nele ocorrido. Comunique imediatamente ao seu chefe direto o extravio ou estrago eventual de qualquer material sob a sua guarda, né? É aquilo que a gente falou ali sobre instalações. É o mesmo conceito. Você tem que zelar pelo aquilo que você ganhou, né? Para que você possa ele tenha a vida dele de uso correta e que dependendo você pode passar por uma outra pessoa, né? Material individual. Você receberá tudo para o desempenho do serviço militar. Tenha zelo e cuidado com o seu material. Em caso de perda ou extravio, procure o seu subtenente ou seu comandante de pelotão ou seção. Morte. Dos pais ou irmãos, comunique-se pessoalmente com o seu comandante de subunidade. Você terá direito a 8 dias de luto. Apresente a cópia do atestado de óbito. Na minha época, a minha avó veio a falecer e aí eu estava de serviço no dia. Logo no comecinho, foi no comecinho do horário, e aí eu fui dispensado, tá? Orgulho. Orgulhe-se da sua farda, do seu exército, da sua organização militar, da sua pátria e de você mesmo. Orgulho, muitas vezes, é uma faca de 2 gumes, porque tem gente que tem orgulho de ser um lixo, né? Mas o orgulho de que você pertence a algo que pode ser útil para o Brasil, que é aquilo que você conquistou, aquilo que está à sua volta, é muito importante você ter esse orgulho, né? E quem tem orgulho de si e do que conquistou e de ver que as pessoas ao seu lado também têm orgulho de você, não te deixa você nos momentos de crise ficar olhando muito tempo para baixo, tá? Ordens.
Cumpra-as sem vacilar. Habitue-se a receber ordens com atenção e a executá-las com atenção e interesse. Procure inteirar-se de todas as ordens dadas em sua unidade. Nunca discuta uma ordem. Tem aqui uns pormenores de ordens, mas normalmente você não fica discutindo uma ordem militar, porque muitas vezes você não tem aí a totalidade do que o comando está fazendo para transmitir aquela ordem, tá? E a mesma coisa quando você, depois de casado, você entende um pouquinho mais, né, sobre isso daí. Pontualidade, seja sempre pontual, já comentamos sobre isso. Ponto de honra, evite ser punido, tá? Para ser militar não há aí muitas coisas para você, não é tão difícil você ser militar, tá? Mas se você tiver aí um pouco de nariz empinado, pode ser que você pode ser aí punido, tá? Porque vai ter uma coisa ou outra que você não vai aceitar e você vai falar e aí você pode sujar sua ficha. Preparo físico, zele pelo seu preparo nas horas de folga, pratique educação física. Uma das coisas que eu sempre falei para quem está comigo, ou me ouve falar sobre a época do militar, o exército te dá tudo, te dá roupa, te dá alimento, te dá treinamento, você tem hora para treinar, você tem hora para lutar, você precisa aí fazer competições, o exército te dá suporte para você fazer essas apresentações, né? O exército te dá o suporte necessário para isso. Tanto é verdade que você vê aí nas últimas competições, as últimas Olimpíadas, né, teve aí muitos militares que teve apoio do exército para estar lá, né? Porque por incrível que pareça, empresas não ajudam aqueles que estão no início, né? São poucos. Parentes, amigos, poucos acreditam em você, tá? E por incrível que pareça, o exército, quando você fala aí que de alguma atividade, ele sempre está mais apto a ajudar, tá? Eu não tenho do que reclamar, que na época eu não tinha aí nenhuma necessidade especial, né? E mesmo assim eu tinha aí direito para sair pelo menos 1h30 mais cedo para poder competir, para poder treinar e as competições, se caísse no meu período de guarda, né, era transferida para outros dias, tá? E eu conseguia aí ter uma maleabilidade muitas vezes de fechar o meu plantão com uma outra pessoa, né? O comando permitia isso, mas não sei se isso continua, tá? Prisão. Você só pode ser preso por ordem do seu comandante da unidade, por autoridade policial, somente em flagrante delito. Nesse caso, podendo detê-lo a tempo necessário para lavratura. Solicite ligação para a sua unidade militar. Jamais reajam à ordem de prisão, porque a gente entende aí essa não reagir à ordem de prisão como que a ordem militar, né, o policial militar, o policial civil, eles também são uma autoridade do Estado, né? Então a gente aí deve não reagir a esse tipo de situação. Reuniões. Nas de cunho político partidária é proibido a sua participação. Nas reuniões sociais, porte-se elegantemente. Militar, né, na ativa, se abstém aí de dar pitaco. Serviço é um dos mais altos deveres do militar. Nada justifica a falta ao serviço. Jamais cometa transgressão durante o serviço. Não troque de serviço sem autorização. Tóxicos. Evite amigos que façam uso de tóxicos. Participe imediatamente de qualquer ocorrência com tóxico dentro ou fora do quartel. Ah, você vai ser um cagueta? Olha só. Pense comigo. Quem anda com pessoas que
quem anda com pessoas que fazem uso desse tipo de substância, normalmente vai ser levado junto, caso haja aí uma batida policial, alguma coisa desse gênero. Mesmo não participando. E agora, como um corpo, o exército, lembra lá no comecinho? O exército é um corpo, você faz parte de um corpo, de uma unidade. Você tem aí pessoa à sua direita, pessoa à sua esquerda, pessoa à sua direita, à frente e na sua retaguarda. Em uma situação de combate, você daria você daria a sua vida a uma pessoa que não está 100% da sua faculdade? Ou que é uma pessoa emocionalmente frágil, que faz uso de entorpecente? Vamos ser sinceros, eu não faria. Eu não gostaria de fazer parte da unidade em que uma pessoa dessa estaria aí, né? Porque nós sabemos que tóxicos, né, ou mesmo bebida em excesso, tira aí muita parte da atenção do sujeito. E numa atividade em que a sua vida está em risco, uma pessoa relapsa dessa, que não tem nenhum... uma pessoa que faz uso de entorpecente, no meu ver, uma pessoa extremamente egoísta, porque ele não fica só na dele, ele dá trabalho para as pessoas que estão ao lado dele, tá? Então evite o uso do tóxico, é simples. Trânsito. Não contrarie normas de trânsito, obedeça às sinalizações. Uniforme. Mantenha-os sempre limpos e passados. Seu conceito depende muito da sua apresentação individual. Mantenha seus uniformes no armário. Troque-os no mínimo 2 vezes por semana. Vencimento. Você receberá mensalmente um soldo acrescido de algumas vantagens. Lembrando aí que dependendo da situação, se você tiver aí habilidades, o seu soldo vai aumentando. Um soldo é padrão e aí ele vai aumentando conforme as suas habilidades dentro do exército. Visita médica. Quando sentir problemas de saúde, comunique ao seu comandante imediato. Ele o encaminhará à visita médica. Bom, pessoal, esse aqui foi só aí a introdução da Conselhos Úteis, né, de 1995, que foi o ano em que eu servi, o ano em que eu era um recruta e entrei no exército. Bom, espero aí que você tenha gostado, deixe o seu like, vou estar postando mais coisas aí, da parte de militaria, espero que vocês curtam, tá ok? Meu muito obrigado, Águia Caolha, desligando.